pela sua vida. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de falarmos um pouco do seu amor, da sua palavra. A palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra-se no livro de Lucas, capítulo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa te tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós louvamos a Deus por esta palavra, porque a riqueza da palavra de Deus, ela se aperfeiçoa a cada instante. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada para discernir. E a passagem que nós lemos, ele vai apresentar um personagem, Zaqueu. Lucas vai apresentar Zaqueu como chefe dos publicanos. Os publicanos, nesse momento, eles não eram bem vistos pela sociedade. Eles eram responsáveis por fazer a arrecadação dos impostos que Roma impunha sobre o povo. É bem certo que com a responsabilidade de cobrar impostos, os publicanos, em alguns momentos, eles se utilizavam de meios não confortáveis. Ora, um povo que é dominado, um povo que é sufocado, e ainda ter alguém cobrando, e ainda ter alguém ali lembrando da sua dívida, não é nada confortável. A história vai dizer que os publicanos, eles não eram bem vistos. Eram pessoas que superfaturavam em cima dos impostos, eram pessoas que agiam de má fé em determinados momentos. E Lucas vai apresentar Zaqueu como chefe dessa classe. Ou seja, se ser publicano nesse momento, nesse contexto, não era uma coisa boa, imagina ser chefe dos publicanos. E Lucas vai, no seu capítulo 19, dizer que ao entrar pela cidade, havia uma grande multidão. Porque todos nós sabemos que aonde há a presença do Mestre,
Existem pessoas precisadas, existem pessoas necessitadas do agir do Mestre. E devido à sua baixa estatura, Zaqueu ele tinha dificuldade de enxergar o Mestre. Ora, a gente começa a encontrar um paradoxo nesse cenário. A gente começa a encontrar Lucas apresentando Zaqueu como um chefe, como alguém de imponência na sociedade, como alguém que era rico. O interessante é que, há algum tempo atrás, tirando esse contexto que nós estamos vivendo hoje, para muitas pessoas, realização pessoal é ser rico. Porque para algumas pessoas, a segurança financeira, a riqueza, ela traz um conforto, ela traz uma segurança. Só que ao mesmo tempo que Lucas apresenta Zaqueu como um homem rico, ele apresenta Zaqueu como um homem limitado para se achegar perante o Mestre. Ora, Lucas está dizendo que embora Zaqueu ele seja um homem rico, ele não tinha estatura física suficiente para ver o Mestre. Nós começamos a entender que muitas das vezes aquilo que nós conquistamos na nossa vida, aquilo que nós conquistamos na sociedade, aquilo que nós conseguimos ajuntar nessa terra, porque Lucas está dizendo que Zaqueu ele é rico, mérito próprio, conquistou o cargo de chefia. Com toda essa conquista social e moral que Zaqueu tinha, ele era limitado para ver o Mestre. Eu não sei como está o nosso coração nessa noite. Nós estamos vivendo momentos em que a nossa conquista material, ela não adianta de nada. Não adianta agora sermos ricos, não adianta agora nós termos conta bancária recheada, não adianta agora nós sermos reconhecidos como chefe, não adianta agora nós sermos reconhecidos pelo nosso poder social, se a nossa humanidade não nos permite ver o Mestre. O que Lucas está nos apresentando nesse cenário é um homem extremamente realizado social, rico, chefe, porém humanamente incapaz de ver o Mestre. E diante dessa incapacidade física, dessa limitação física, Lucas entende que ele precisa fazer algo. E é dentro deste algo que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Quando tudo aquilo que nós somos não nos permite ver o Mestre, porque a nossa capacidade humana não permite, nós precisamos fazer algo para chamar a atenção do Mestre para a nossa vida. E Lucas vai dizer que Zaqueu ele vai subir numa figueira brava. A imagem de uma figueira brava é uma árvore de difícil subida. Ela tem as suas raízes externas, o tronco dela não é favorável para subir. O que mostra o sacrifício que Zaqueu teve que fazer para atingir uma posição capaz de chamar a atenção de Jesus para a sua vida. Eu não sei qual é o contexto que nós estamos vivendo
onde a nossa humanidade é incapaz, mas diante dessa dificuldade, o Espírito de Deus, Ele nos convida a chamarmos a atenção do Mestre. Se for preciso subir numa figueira brava, nós vamos subir. Se for preciso jejuar, nós vamos jejuar. Se for preciso clamar, nós vamos clamar. Se for precisar gritar, nós vamos gritar. Mas nós só vamos sair daqui quando a atenção do Mestre se voltar diante da nossa vida. Vamos chamar a atenção do Mestre, porque agora não importa mais quem eu sou, não importa quem é o presbítero, quem é o pastor, quem é o chefe, quem é o rico, quem é o pobre. Nesse momento, a minha limitação humana me faz tomar uma atitude para chamar o Mestre. O interessante é que após chamar a atenção do Mestre, Jesus ele olha para Zaqueu e fala o seguinte, olha, o versículo de número 7, versículo de número 5, o Mestre ele vai olhar para Zaqueu e vai dizer: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Essa palavra do Mestre, ela me trouxe uma reflexão muito grande, porque quando nós recebemos a notícia de que nós vamos receber uma visita na nossa casa, nós nos preocupamos com a arrumação da nossa casa. Nós nos preocupamos se a casa vai estar limpa. Se for uma visita importante, nós nos preocupamos, e o tempo for hábil, nós nos preocupamos com a pintura, nós nos preocupamos com aquelas sujeiras que durante algum tempo nós escondemos. Só que esse anúncio da visita do Mestre foi algo inesperado para Zaqueu. Zaqueu não teve tempo de arrumar a casa. O Mestre não deu tempo para Zaqueu esconder as imperfeições que havia dentro da casa dele. Desce depressa, porque hoje eu estarei na tua casa. Faz como? Como que arruma a casa nessa velocidade? Não arruma. Porque diante do Mestre não existe como nós escondermos a imperfeição do nosso lar. Ora, nós somos templo do Espírito Santo. Quem habita em nós é o Santo Espírito de Deus. E quando Ele resolve fazer a visita dentro de nós, não há como nós escondermos nada. Não há como maquiar nada. É a presença do Mestre e nós dentro de casa. O interessante é que, ao contrário do que muitos pensam ao receber uma visita, se preocupam em arrumar a casa, se preocupam em colocar um sorriso quando na verdade existe uma tristeza, se preocupa em apresentar uma santidade quando na verdade existe o pecado, se preocupa em apresentar uma lágrima quando na verdade o negócio não é bem assim. Jesus, ele quando ele entra, sem dar tempo para Zaqueu arrumar a casa, ele, versículo 9, Zaqueu, eu não estou preocupado no estado que está a sua casa, porque eu não te dei tempo de você dar jeitinho. Eu queria ver a sua casa do jeito que a sua casa está. Sabe por quê, Zaqueu? Versículo 9, e disse-lhe Jesus:
Hoje veio Aleluia. a salvação para esta casa. Jesus, ele não estava preocupado com a fama de Zaqueu, porque nós vamos ver no versículo anterior os murmuradores em volta. Mas como? O mestre vai entrar naquela casa? Vai, porque onde existe a necessidade de salvação, o mestre, ele não se importa com a casa que ele precisa entrar. E nesse momento eu queria convidar a todos que nos assistem, que nos ouvem, aonde há a necessidade de salvação de Cristo nesse momento. É na área da saúde, a salvação pode entrar nesse momento. Meu Senhor da glória. É dentro do teu casamento, a salvação pode entrar nesse momento. Glória a Deus. É dentro do teu ministério, a salvação pode entrar neste momento. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele nos convida a tomarmos uma atitude para chamarmos a atenção do Mestre. E quando essa atitude for digna da atenção do Mestre, a salvação entra. Porque a casa que o Mestre entra não permanece do mesmo jeito. A casa que o Mestre entra tem salvação. A casa que o Mestre entra tem cura. Ele não está preocupado com o nosso jeitinho. Ele está preocupado em entrar com salvação. Ele não está preocupado se vai ter sujeira embaixo do tapete. Ele está preocupado em salvar a tua alma. Ele não está preocupado se está com reboco caído, se está com goteira. Ele está preocupado com a sua alma. Porque a sua alma, a sua salvação é o bem mais precioso que o Mestre pode dar. É a tua salvação. Eu louvo a Deus, porque em todos os momentos a sua palavra fala conosco. Então que nós possamos colocar isso no nosso coração. Necessidade especial, posicionamento diferenciado, salvação na casa. Quer ter salvação na casa? Chama a atenção do Mestre. Quer ter salvação? Chama a atenção do Mestre. A certeza que nós temos é que um coração quebrantado, o Senhor, Ele não resiste. Se não deu tempo de arrumar a casa até o Mestre chegar, apresenta o teu coração. Apresenta do jeito que está. Senhor, é o que temos. Que Ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com a salvação. Eu quero quebrar o protocolo e convidar todos que nos acompanham. Vamos fazer uma oração? Sei que pode se posicionar, ficar de pé. A palavra de ordem de Deus nessa noite é salvação. O Mestre quer entrar na sua casa. Ele quer ajeitar as coisas. Ele quer colocar as coisas no lugar. Mas ele precisa que a porta seja aberta. Apocalipse 3:20 vai dizer o quê? Eis que estou à porta e bato. E bato. O Espírito de Deus não arromba, não invade, não faz nada sem a nossa permissão. O Espírito Santo de Deus está batendo na nossa porta nessa noite. Está batendo. Ei, eu quero entrar.
Eu quero colocar as coisas no lugar de novo. Eu quero tirar aquela poeira debaixo do tapete. Eu quero entrar com salvação. Agora, o que nós precisamos fazer? Abrir a porta. E eu queria convidar a você a orar comigo nesta hora. Pai bendito, nós te louvamos e te magnificamos pela tua palavra. Senhor, a vida de Zaqueu, ela me ensina que eu preciso tomar uma atitude para chamar a tua atenção. E nesta hora, Senhor, nós estamos com o nosso coração aberto, te pedindo, Senhor, entre, Senhor. Ponha tudo no lugar, aquilo que está bagunçado, aquilo que está ferido, aquilo que está magoado, aquilo que está causando medo, aquilo que está causando pânico. Ah, Senhor, a casa é tua, tu tens liberdade para arrumar, tu tens liberdade para agir, Espírito de Deus. Não saia, Senhor, da minha casa, não saia, ó Deus, do meu coração, sem antes entrar com a tua salvação. De tudo que eu mais preciso, de tudo que eu mais clamo nesta hora, é que a tua salvação, Pai, ela entre em minha casa e salve os meus. Alcança, Senhor, os corações aflitos nesta hora. Alcança, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão te clamando. Entra, Senhor, com a tua salvação, mas não deixe a nossa casa do mesmo jeito. Ponha tudo no seu lugar. Arruma a casa, Senhor. Nós te damos liberdade, Deus. Arruma a casa, Senhor. Porque aonde tu habitas não há bagunça, não há confusão. As coisas são nos devidos lugares. Tu não habitas em lares bagunçados. Tu não habitas em lares com dupla personalidade. Uma hora cocheando em dois deuses. Mas tu és um Deus que quando entra com a salvação, é uma salvação única e exclusiva. Atende o nosso clamor nesta hora, Senhor. Atende o nosso clamor. Porque hoje a salvação, ela entra no nosso lar. A salvação, ela entra no nosso lar.